Boa tarde, boa noite. A nossa evangelho-terapia ela acontecia às segundas-feiras à noite e às terças-feiras à tarde. Como agora nós estamos gravando, ela será ouvida por nós e vivida por nós no momento que melhor nos aprover. Sabemos que os amigos espirituais estarão sempre conosco, nos guiando, nos orientando, nos conduzindo. E é a esses amigos que agora pedimos que estejam conosco. Que o mentor da nossa casa, Zicoata, trabalhador, incansável, junto a todos aqueles que laboram em nome do Cristo, nós rogamos que nos auxilie, que nos ampare e que consigamos, apesar das adversidades, nos mantermos fiéis aos teus ensinamentos, Jesus. E que todos os recursos que agora estamos implementando e que são novos nas nossas práticas, nas nossas vidas, que eles venham nos trazer novas possibilidades e novos caminhos. Pedimos à Mãe Maria que nos envolva a todos com seu manto de amor e de luz e que cada um de nós busque, no entendimento da leitura do Evangelho, o alimento para as nossas almas, o sustento para esse momento em que passamos. Na verdade, os ensinamentos do Cristo são nosso sustento em qualquer condição. Como habitualmente fazemos, pegamos o Evangelho e fazemos a abertura aleatória. Sabedores que somos que nesse momento não estamos sozinhos, porque nos une o mesmo objetivo, nos une o mesmo sentimento de amor, de reverência ao Criador e de amor ao nosso próximo. Que pedimos então, Jesus, que possamos ser fortalecidos com os teus ensinamentos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. O item 29 tem por título Sacrifício da própria vida. Pergunta então Kardec: aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Responde a Kardec São Luís, e ele diz assim: que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-la aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com a intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço
anula o mérito da ação. Continua São Luís, no item 30. Pergunta Kardec: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes, a providência quer levar a prova da resignação até o último limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. É o mesmo São Luís quem responde a Kardec. Então, meus irmãos, no nosso entendimento, a evangelho-terapia, ela nos oportuniza trazer os ensinamentos do Cristo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para aquilo que cada um de nós vive, especialmente, ou especificamente, melhor dizendo. Quando nós estávamos e quando voltarmos a estar juntos no centro, fisicamente, normalmente depois de explanarmos um pouco, fazemos a partilha, que não é possível agora por estarmos de forma virtual. Mas como é apropriada essa leitura para os tempos que estamos vivendo, né? Quando Kardec pergunta para os espíritos superiores o que acontece quando eu, ao invés de tirar a minha própria vida, eu me exponho a perigos. E a situação que Kardec traz aqui é: eu não quero mais viver, e aí eu me alisto num exército, me coloco à frente desse exército, sabedor de que vou perder a vida. E aí São Luís diz que nisso não há mérito nenhum, porque se eu quero salvar o meu país, que eu esteja vivo para lutar por ele. E que eu não me aproveite de uma circunstância como é a guerra, para que eu ceife a vida, a minha vida. Então eu entendo, meus irmãos, que nesse momento vem para nós o reforço da mensagem de Dr. Bezerra, pela psicofonia de Divaldo Franco, no Paraná, no último congresso estadual espírita, aonde ele nos chama a atenção para aquilo que precisamos fazer. Então, se eu sei que é perigoso que eu tenha neste momento, eu sei que é perigoso que eu me exponha a algumas situações, porque somos visitados pelo coronavírus. Então eu sei que eu devo me proteger, que eu devo me afastar, e me proteger é também proteger o meu próximo, porque quando eu não estou em convivência com outras pessoas, eu me protejo e as protejo também. Nós estamos tendo uma oportunidade fantástica de ter pelo outro o mesmo cuidado e preocupação que temos comigo. E São Luís é claro: eu preciso lutar pela minha vida. Eu não posso delegar esta função aos amigos espirituais. Não é o meu anjo guardião e nem é o meu mentor que tem que fazer isso por mim. Sou eu que tenho que fazer. Cuidando da higiene, protegendo aqueles que laboram comigo nas tarefas do dia a dia, fazendo os meus atendimentos online, fazendo a evangelho-terapia online. Então nós vamos buscar manter as mesmas atividades, o mesmo vigor e o mesmo amor, mesmo não podendo tocar.
mesmo não podendo abraçar. Nós estamos aprendendo a abraçar com os olhos. Nós estamos aprendendo a sentir que os nossos corações se tocam sem que nos encostemos. Então, eu entendo mais uma vez que é clara a mensagem do Cristo, quando ele disse: quando você precisar, me procure e eu estarei. Bata e a porta se abrirá. Faça alguma coisa. Me procure e eu estarei para te ajudar. E agora, quando nós nos juntamos e buscamos e ele diz, é isso, através de São Luís, ele diz: você quer que seu país melhore, você quer que as coisas melhorem, faça a sua parte. Não negligencie aquilo que você desconhece. Se você não conhece as questões da saúde, se você não tem profundidade nessas questões, ouça quem as tem e as respeite, as considere. Você não será visto pelo Criador, nem pelos seus prepostos, como um herói, se nesse momento eu me ativer, porque a vida não tem sentido, eu já estou ficando velha mesmo, já não há o que fazer, então para quê? Então eu vou me expor, eu não vou me preocupar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ajudar, eu preciso ajudar cumprindo a lei. É o que nos diz São Luís. E aí Kardec vai mais profundo ainda. E ele pergunta, mas e se quando eu fizer isso for para salvar o outro? Aí imediatamente me veio no coração a imagem dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, da parte administrativa dos hospitais e dos postos. E aí? E nesse momento, o que fazer? Mas eu não estou indo porque eu quero acabar com a minha vida, eu não estou indo para o trabalho porque eu perdi a vontade de viver. Eu não estou querendo me expor para ficar livre dessa vida que está para mim sem sentido. Eu estou indo porque o que eu sei fazer, outro não pode fazer, só eu posso. Então, porque eu posso fazer, eu saio da minha casa, eu vou ao hospital e faço o serviço que eu preciso fazer. E nesse momento, o que me protege, o que me afasta de todo e qualquer risco, é porque eu não vou com a intenção de. Eu não tenho a intenção de exterminar a minha vida, eu não tenho a intenção de interromper o fluxo da minha vida. Eu estou indo porque nesse instante eu preciso fazer aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu me propus a fazer. Então lá eu estarei. E ainda que no exercício desta função, a minha vida no plano físico seja interrompida, é porque assim foi combinado com os amigos e com a equipe que cuida dos projetos reencarnatórios. Então, nesse caso, não é suicídio. Mas vamos também nos lembrar que nessa mesma mensagem, São Luís traz para nós a responsabilidade que temos, a importância que precisamos dar às nossas ações. Ainda que eu tenha que estar à frente de qualquer movimento e que estar nesse lugar é de risco, eu tenho que me precaver, eu tenho que fazer tudo o que for possível para que eu me proteja. E eu preciso contar com o meu próximo também. Não adianta só que eu faça, é preciso que o outro também faça. Então, meus irmãos, nesse momento, no século XXI, temos a grande oportunidade de exercitarmos a fraternidade. E eu sou fraterna quando eu me protejo, porque ao me proteger, eu também protejo o outro. Eu sou fraterna quando começo a me importar com o outro e comigo. Quando compreendo que é necessário
é necessário para o meu crescimento espiritual vivenciar esse momento. Nós vamos insistir sempre. Não é punição, não é castigo, mas oportunidade. Então, voltando ao título deste capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai nos falar, vai nos trazer reflexões sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Quando a aflição toma conta de mim, eu preciso compreender que é a oportunidade que o Pai me dá para eu colocar em prática aquilo que Ele acredita que eu já aprendi. Eu já aprendi a ter resignação, a ter calma, a ter paciência, a ter tolerância. Então eu já aprendi tudo isso. Então, diante desta dificuldade que nós estamos vivendo, vamos colocar em prática. Não vamos deixar que os nossos pensamentos sejam arrastados pela sombra, mas não vamos banalizar. Devemos buscar momentos felizes, alegres. Precisamos olhar para dentro de nós e abrir aquela gaveta onde guardamos lembranças boas, alegres. E precisamos fazê-las presentes, para que nos fortaleçamos, para que consigamos passar por um momento de, não sei se de dificuldade, mas com certeza de muita oportunidade. Então, reforçados por São Luís, hoje mais que nunca, nos perguntemos: eu estou fazendo tudo o que é possível? Eu estou fazendo tudo o que me foi pedido, ensinado e orientado para fazer? Eu tenho aproveitado esse momento também para algumas reflexões, para me perguntar em que degrau eu quero estar quando tudo isso passar. Com certeza não seremos as mesmas pessoas. Aprendemos a adiar sonhos, encontros. Aprendemos a aceitar que muitas vezes aquilo que planejamos não vai acontecer. E nesse instante, quando constatamos que o que sonhamos e planejamos não vai acontecer, nos resta aceitar. E aceitar é aceitar com o coração em paz. Aceitar é reconhecer que nesse instante é o que precisamos fazer. E podemos e devemos fazê-lo da melhor forma possível. Então, que continuemos buscando no Evangelho. Quando as dúvidas assolarem as nossas mentes e os nossos corações, busquemos o Evangelho. E lá estarão as respostas que precisamos. Então, o sacrifício da própria vida. São Luís nos diz que não é dessa forma. Nós não podemos interromper. Nós não podemos e não devemos interromper esse projeto divino. Devemos fazer, sim, o melhor que pudermos, com amor e muito carinho por nós e pelo próximo. Que possamos, assim, encerrar esse breve encontro, com a certeza de que novos encontros virão, novas partilhas ainda voltaremos a fazer, mas que nesse instante partilhemos principalmente a gratidão por termos encontrado nessa doutrina bendita o consolo, o esclarecimento e o entendimento, para que possamos viver cada dia como uma bênção, cada dificuldade como uma oportunidade. E mais uma vez nos perguntarmos se já entendemos que a verdadeira vida não é a da matéria,
que a verdadeira vida é a vida espiritual. E de uma forma ou de outra, um dia, teremos que deixar esse envoltório para que o nosso espírito continue a sua evolução. E que nesses dias de dificuldade, o nosso pensamento seja sempre de muito amor, menos críticas e mais amor, menos tristezas, mais alegrias, mais encantamento pela misericórdia do Pai. Que a paz do Cristo, que está sempre disponível para nós, seja um desejo nosso tê-la conosco. Então vamos buscar essa paz, porque Ele disse que Ele nos daria. Graças a Deus.